Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre derivação implícita. Então, o que esse tipo de derivação ele tem que acrescenta no nosso curso? Nós podemos sempre perceber que quando a gente vai derivar uma função, ela geralmente aparece assim, y igual a seno de x. Y igual a raiz de x mais 1. Então, todas as vezes que nós trabalhamos derivada até o momento, nós tínhamos sempre uma função y igual a um f de x. Ou seja, a expressão da função y em função de x era dada de uma forma explícita. Então, eu conseguia isolar o y no canto esquerdo da equação, né? O y, no caso, não precisa ser o canto esquerdo de um lado e a função de x toda do outro lado da equação. Só que, gente, nem sempre as funções elas aparecem de forma explícita. Então, como que pode acontecer de aparecer uma função de forma implícita? Então, vejam como, por exemplo, essa equação é a equação do círculo de raio 5. Né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ela não é uma função, mas eu consigo separar ela em duas funções, tá? De forma explícita. Só que eu não preciso colocar de forma explícita o y em função de x para eu obter a derivada de y em relação a x. Isso que é o mais interessante, que é a técnica mais importante para essa quinzena do curso de vocês. É como eu obtenho dy dx quando eu tenho uma equação que define y como uma função de x ou várias funções de x dadas de forma implícita. Tem outro exemplo aqui que eu posso trazer, x à quarta mais y à quarta igual a 36. Então, todas as vezes que eu não conseguir isolar facilmente o y, né, é porque essa função está sendo dada de forma implícita. Por exemplo, y ao quadrado mais 4xy mais x ao quadrado igual a 2y ao cubo. Então, como isolar? Como isolar o y de um lado e colocar o x todo do outro lado da equação? Então, muitas vezes é muito difícil fazer essa estratégia. E, para nossa felicidade, a gente não precisa fazer isso para calcular a derivada. Justamente porque nós temos um método de derivação implícita. Então, eu vou aproveitar como exemplo justamente essa circunferência de raio 5. Então, para quem não sabe, essa circunferência ela é de raio 5, porque a fórmula da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio da circunferência ao quadrado. Então, quando eu tenho 25 aqui, significa que é uma circunferência de raio 5. Então, a circunferência completa, ela não é uma função. Y não é dado como uma função de x. Agora, eu posso separar ela como duas funções. A parte superior é uma função e a parte inferior da circunferência é uma outra função. E a gente obtém justamente isolando o y em função do x. Mas como obter dy do x sem colocar y de uma forma explícita em relação a x, né? Uma função explícita. Então, para isso, gente, a gente utiliza esse método. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que derivar dos dois lados da equação y as funções em relação à variável independente x, justamente porque eu quero encontrar dy dx. E aí, gente, a gente vai derivando naturalmente, da forma que a gente aprendeu, só que nós temos que lembrar que o y ele é uma função de x.
Ele é uma f de x. Então, quando eu encontrar y, eu tenho que utilizar a regra da cadeia, porque eu vou estar derivando uma função dentro de uma outra função. Eu vou ter uma composição de funções. Então, vamos fazer aqui o primeiro exemplo para mostrar para vocês. Derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. Derivada de y ao quadrado. Ah, professor, eu posso fazer 2y? Pode, mas tem que lembrar que eu tenho a regra da cadeia. Eu tenho uma função de x elevado ao quadrado. Tá? Então, é como se eu tivesse, é o que eu tenho aí, f de x ao quadrado. Então, eu tenho uma função dentro da função quadrado. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia é derivada da externa, da função externa, que é 2y, e tenho que derivar a função interna, que é justamente dy dx, ou y'. Então, isso é a parte mais importante da derivação implícita. Encontrou uma função de y, eu faço a regra da cadeia. E a derivada do 25, a derivada de 25 é uma constante, então é zero. Dessa forma, eu pego o 2x e jogo para o outro lado, então vai ficar menos 2x, e eu passo 2y dividindo. Então, dy dx igual a menos 2x sobre 2y. Cancelo 2, então a minha derivada de y dx ou y' é igual a menos x sobre y. Então, gente, percebam a importância desse resultado. Eu consegui encontrar a derivada de y em função de x, onde a minha função ela foi dada de forma implícita. Eu não isolei, eu não precisei isolar da forma y igual a f de x. Eu simplesmente derivei do jeito que estava e no final consegui encontrar a minha função derivada, y' igual a menos x sobre y. Então, essa estratégia é muito importante para resolver todos os exercícios das funções dadas da derivação implícita. Então, vamos fazer um outro exemplo. Exemplo 2. Se eu pegar a função x ao cubo mais y ao cubo igual a 2xy. Então, quando eu quero derivar, eu já sei que é uma função dada de forma implícita. Por quê? Porque eu não consigo isolar facilmente o y. Vocês podem tentar em casa. Tentem isolar o y todo para um lado da equação e o x para o outro. Não fica possível justamente por causa desse fator 2xy. Então, vamos fazer a derivação implícita de dx, de x ao cubo mais y ao cubo, igual a d dx de 2xy. E aí vai, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, que é a derivada da externa, vezes a derivada interna, que é o y', é o dy dx. Igual, e aqui eu vou derivar em x. Então, o 2 sai da derivada e aí eu vou fazer a derivada do produto. Deriva a primeira, que é x, a derivada é 1, vezes a segunda, mais primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada de y é em x, y'. Pronto. E agora o que eu faço? Eu pego todo mundo que tem y', jogo para a esquerda, e todo mundo que não tem y' e jogo para a direita. Então, vai ficar 3y ao quadrado y' menos 2xy vezes 2xy'. Tem que lembrar que tem que distribuir esse 2, certo? Então, vai ficar igual a 2y menos 3x ao quadrado. E agora eu vou colocar o y' em evidência. Vai ficar 3y ao quadrado menos 2x vezes y' igual a 2y
menos 3x ao quadrado. E agora eu passo essa função toda dividindo. Por que, professor? Porque eu quero isolar o y'. O y' é o que eu quero encontrar, é a derivada de y em relação a x. Então, y' vai ser 2y menos 3x ao quadrado sobre 3y ao quadrado menos 2x. Dessa forma, eu tenho a minha derivada de y em relação a x como uma expressão de x e y. Então, é muito importante para esse tópico dominar bem tanto a regra da cadeia quanto a derivada das funções que a gente viu no início dessa quinzena e fazer os exercícios para treinar. Então, eu vou fazer mais exercícios no nosso próximo encontro síncrono. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!